Reddit. Ela enviou uma mensagem fria dizendo: "Eu absolutamente não posso continuar a namorar um perdedor desempregado", e terminou comigo de forma brutal exatamente no mesmo dia em que fui despedido. Olá a todos. A notificação apareceu no ecrã do meu telemóvel às 2h47 da tarde de uma quinta-feira, pedindo que me dirigisse imediatamente à sala de conferências B. Eu estava naquela empresa havia 6 anos, tendo começado como programador júnior e evoluído até a posição de engenheiro de software sênior. Era o tipo de funcionário que ficava até tarde, orientava os novos contratados e realmente se importava com a qualidade do código. Mas eu já sabia do que aquela reunião se tratava. Os rumores circulavam havia semanas: reestruturação corporativa, cortes no orçamento, o habitual discurso empresarial que significa que vão dispensar pessoas. Quando entrei na sala de conferências, estavam lá 3 representantes dos recursos humanos e o meu gestor direto, Axel Lloyd. O rosto dele disse-me tudo antes mesmo de alguém falar. A diretora de recursos humanos iniciou a conversa, deslizando uma pasta pela mesa enquanto dizia que lamentavam profundamente, mas que, devido à reestruturação organizacional, a minha posição tinha sido eliminada, ressaltando que aquilo não refletia o meu desempenho. Eu apenas assenti, não valia a pena argumentar, porque estas decisões eram tomadas muito acima de qualquer pessoa naquela sala. Axel acrescentou que, devido ao meu tempo de serviço e ao meu histórico de desempenho, a empresa estava a oferecer um pacote de indenização substancial e que todos os detalhes estavam na pasta. Abri-a e vi o valor: $200 mil, 6 anos de trabalho reduzidos a um número, embora fosse um valor muito generoso. Axel baixou a voz e disse que havia mais uma coisa. Explicou que aquela informação era confidencial, mas que já tinha falado com a empresa Davidson Tech Solutions, que estava à procura de alguém com exatamente o meu conjunto de competências. A vaga pagava consideravelmente mais do que eu recebia ali, e ele tinha fornecido os meus contactos. Garantiu que me iriam contactar dentro de 48 horas. Eu agradeci, Axel era uma boa pessoa. A reunião terminou em 20 minutos e eu arrumei a minha secretária em 40. Às 4h30 da tarde, estava dentro do carro, no parque de estacionamento, desempregado pela primeira vez em 6 anos. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem dela. Estávamos juntos havia 3 anos. Conhecemos-nos através de amigos em comum, começamos a namorar e fomos viver juntos depois de 18 meses. Ela trabalhava em vendas numa empresa farmacêutica e tinha uma boa carreira. Conversávamos, por vezes, sobre o futuro, nada muito detalhado, mas sempre com aquele tom de quem está a construir algo em conjunto. Abri a mensagem. Ela dizia que tinha ouvido falar das demissões na minha empresa e perguntava se eu tinha sido afetado. Direta ao assunto: sem um "estás bem?" ou "como te sentes?", apenas factos. Digitei que sim, que tinha sido despedido, mas que tinha recebido um bom pacote de indenização e que já existia outra oportunidade encaminhada. Vi os 3 pontos aparecerem, desaparecerem e voltarem a aparecer, até que finalmente a mensagem chegou. Ela dizia que absolutamente não podia continuar a namorar um perdedor desempregado, que aquilo não era o que tinha aceitado, que precisava de alguém com ambição e estabilidade, não alguém que nem conseguia manter um emprego. Concluiu dizendo que estava tudo terminado e que eu não deveria contactá-la novamente. Li a mensagem 3 vezes. Perdedor desempregado. Incapaz de manter um emprego. Acabou. Olhei o horário, ela tinha enviado aquilo exatamente 12 minutos depois de eu sair do escritório. Alguém devia ter contado imediatamente. Talvez ela estivesse apenas à espera da confirmação para agir. A frieza daquela eficiência era quase impressionante. Permaneci sentado no carro, com o telemóvel na mão, observando o parque de estacionamento esvaziar-se enquanto as pessoas iam para casa. O céu ganhava aquele tom alaranjado que surge pouco antes do pôr do sol. Uma parte de mim queria telefonar-lhe, explicar o pacote de indenização, a nova oportunidade de emprego, o facto de que provavelmente eu estaria a ganhar mais 40% dentro de um mês. Mas outra parte de mim, que começava a tomar o controle, reconheceu algo importante: ela tinha mostrado exatamente quem era no momento em que eu mais precisava de apoio. O timing não era coincidência. Ela não fez perguntas, não ofereceu conforto, não sugeriu que enfrentássemos aquilo juntos. Ela simplesmente desistiu. Algumas pessoas revelam o seu caráter em momentos de crise, ela acabará de revelar o dela. Digitei apenas uma palavra: entendido. Em seguida, bloqueei o número dela e bloqueei-a em todas as redes sociais. Depois conduzi para casa. O apartamento que partilhávamos parecia subitamente diferente.
As coisas dela estavam por todo lado, fotografias nas paredes, produtos de cuidados pessoais espalhados pela bancada da casa de banho, roupas ocupando metade do roupeiro. Mas eu sabia que ela iria buscar tudo em breve, ela era eficiente nesse tipo de coisa. O telemóvel tocou com um número desconhecido. Atendi. Uma voz apresentou-se como Benjamin Sanders, da Davidson Tech Solutions, dizendo que Axel Lloyd lhe tinha passado os meus contactos e perguntando se eu tinha alguns minutos para conversar sobre uma posição sênior de engenharia. Sorri, pela primeira vez naquele dia, e respondi que sim, que tinha tempo. A conversa durou 30 minutos. O salário oferecido era de $125.000, muito acima dos 89.000 que eu recebia antes. Os benefícios eram melhores e havia um equilíbrio real entre trabalho e vida pessoal. Queriam que eu começasse dali a 2 semanas. Aceitei imediatamente. Naquela noite, ao dormir sozinho na cama que antes partilhávamos, eu não me senti triste, senti algo completamente diferente, talvez clareza, talvez alívio. Ela achou que estava a abandonar um navio a afundar. O que ela não sabia era que tinha saltado exatamente antes de o navio se transformar em algo melhor. E eu não tencionava contar-lhe isso. Na manhã seguinte, mudei as fechaduras. O contrato de arrendamento estava no meu nome, o apartamento era meu, e ela teria de combinar um horário para ir buscar os seus pertences. Eu não iria dificultar, mas também não iria tornar aquilo confortável. A primeira mensagem dela chegou às 11 horas da manhã. Eu tinha-a desbloqueado temporariamente, sabendo que aquela conversa era inevitável. Ela escreveu que precisava de recolher as suas coisas e perguntou quando poderia passar. Respondi que poderia vir no dia seguinte, às 2 horas da tarde, e que teria 1 hora para fazer tudo. Ela disse que não era tempo suficiente, e eu respondi que então levasse ajuda, mas que continuava a ter apenas 1 hora. Ela apareceu no dia seguinte com a irmã e 2 caixas grandes. Eu fiquei no meu quarto enquanto elas embalavam tudo, ouvindo-as falar em voz baixa, rirem ocasionalmente, como se aquilo fosse apenas mais uma tarefa banal de sábado. 58 minutos depois, a campainha tocou. Terminamos, disse ela quando abri a porta. Olhou para mim como se estivesse à espera de alguma coisa, talvez uma discussão, talvez súplica, alguma reação emocional. Eu entreguei-lhe uma caixa que ela tinha deixado junto à porta. Esqueceste-te desta? Ela esperou, como se aguardasse outra frase, mas eu apenas disse, nada mais a acrescentar. Conduz em segurança. A irmã puxou-a pelo braço e levou-a em direção às escadas. Fechei a porta, tranquei-a e voltei a organizar a minha vida. Na primeira semana de desemprego, foquei-me na preparação, estudei para a nova posição, atualizei os meus perfis profissionais e organizei as minhas finanças. O dinheiro da indenização permanecia na minha conta como uma rede de segurança que eu não precisava, mas que apreciava ter. Na segunda semana, comecei no novo emprego. O escritório era moderno, a equipe era competente e o trabalho era genuinamente interessante. Sem burocracias corporativas, sem reuniões inúteis, apenas bons problemas de engenharia que precisavam de soluções. Os meus colegas eram simpáticos. Uma deles, Penny Charles, mencionou um grupo que se reunia aos fins de semana para jogar basquetebol. Eu não jogava havia anos, mas aceitei mesmo assim. Na terceira semana, comprei mobília nova. O apartamento tinha ficado vazio depois de ela levar as suas coisas, por isso preenchi o espaço com objetos que eu realmente gostava, peças minimalistas, funcionais e com propósito. Na quarta semana, comecei a notar a diferença na minha conta bancária. Aquele primeiro salário da empresa Davidson causou impacto. Combinado com o dinheiro da indemnização, eu tinha mais estabilidade financeira do que tivera em muitos anos. E ela não sabia de nada disso. Através de amigos em comum, ouvi dizer que ela andava a contar a sua versão dos acontecimentos, como teve de partir porque eu me tinha tornado sem rumo depois de perder o emprego, como ela precisava de alguém mais ambicioso, como merecia melhor. Eu não corrigi ninguém, não me defendi. Apenas continuei a avançar. Porque aquilo que aprendi durante aquelas 4 semanas foi simples, às vezes o lixo trata de si próprio, e por vezes a melhor resposta a ser chamado de perdedor é apenas vencer em silêncio. A primeira segunda-feira na empresa Davidson Tech Solutions teve um impacto diferente. Não havia política corporativa, nem reuniões sobre reuniões, apenas trabalho de verdade. O meu gestor atribuiu-me um projeto que estava parado havia meses, precisavam de alguém capaz de destrinçar código antigo e reconstruí-lo adequadamente. Eu prosperava com esse tipo de desafio. Na segunda semana, já tinha feito progressos notórios.
A equipa começou a procurar-me para tirar dúvidas e respeitar a minha opinião. Era bom sentir-me valorizado pelo que eu era capaz de fazer, e não apenas pelo tempo que tinha passado numa empresa. As minhas noites eram tranquilas. Voltava para casa, cozinhava algo simples, fazia exercício, lia. O apartamento permanecia limpo porque não havia mais ninguém a deixar louça na banca ou roupas em cima da cadeira. Evitei as redes sociais por completo, sem publicações, sem histórias, sem verificar o que os outros faziam. Se alguém queria saber como eu estava, podia enviar mensagem ou telefonar. Alguns fizeram-no, principalmente colegas do antigo trabalho que também tinham sido despedidos. Íamos beber algo, lamentávamos as decisões corporativas, partilhávamos oportunidades de emprego. Nenhum deles sabia sobre a minha situação com ela. Mantive isso separado. Mas a informação circula, especialmente em círculos onde toda a gente conhece toda a gente. 3 semanas depois, o meu amigo Noah ligou-me. Tínhamos jogado juntos na mesma equipa recreativa de futebol durante 2 anos. Preciso de te dizer uma coisa, começou ele. A Gabriela tem falado muito. Devo mencionar que, até então, eu referia-me mentalmente a ela apenas como ela, mas Noah usou o nome verdadeiro, Gabriela, a mulher que tinha enviado aquela mensagem. Perguntei o que ela andava a dizer. Ele respondeu que ela contava às pessoas que eu tinha desmoronado após perder o emprego, que ela tinha tentado apoiar-me, mas que eu me tornará demasiado difícil de lidar, e que ela tinha de proteger a própria saúde mental ao partir. Eu quase ri. Apoio? Sim, claro. Noah disse que também achava aquilo tudo ridículo, mas perguntou se eu estava bem. Respondi que estava melhor do que bem, novo emprego, melhor salário, apartamento só meu, vida organizada. Ele disse que imaginava, mas que as pessoas tinham começado a fazer perguntas porque eu tinha estado muito calado, e que a Gabriela estava a preencher os espaços vazios com a própria narrativa. Eu disse para deixarem falar. Ele perguntou se eu tinha certeza, porque a namorada dele, Siena, uma pessoa séria e sem dramas, tinha ouvido Gabriela num encontro qualquer no fim de semana anterior, e aparentemente a história estava a ficar bastante elaborada. Perguntei o que ele queria dizer com elaborada. Ele explicou que Gabriela estava a dizer que eu tinha implorado para ela ficar, que eu tinha prometido arranjar outro emprego, que continuava a inventar desculpas, e que ela me tinha dado várias oportunidades. Aquilo era interessante, totalmente fictício, mas interessante. Eu disse-lhe que nada daquilo tinha acontecido. Noah afirmou que ele e muitos outros sabiam disso, mas que talvez eu devesse dizer algo. Respondi que iria pensar no assunto, embora não o tivesse feito. Eu tinha coisas mais importantes para ocupar o meu tempo. O trabalho mantinha-me focado. E o grupo de basquetebol de que a Penny tinha falado revelou-se exatamente o que eu precisava. A atividade física e a competição descontraída eram exatamente o que eu precisava. Eram homens que não conheciam o meu passado e que não se importavam com ele. Jogávamos aos sábados de manhã, tomávamos pequeno almoço a seguir e conversávamos sobre coisas normais. Um deles, um consultor financeiro chamado Axel Davidson, sem qualquer relação com a empresa onde eu trabalhava, deu-me conselhos sólidos sobre investimentos. Peguei numa parte da indenização e coloquei-a em fundos de índice, mantendo o restante disponível para oportunidades futuras. Outro, um mecânico, olhou para o meu carro e disse-me diretamente que ele não aguentaria mais 1 ano. A transmissão estava a falhar, o motor tinha problemas e reparar tudo custaria mais do que o carro valia. Eu conduzia aquele Honda havia 8 anos, comprado em segunda mão e mantido com algum cuidado, mas já mostrava sinais de desgaste. O meu plano era usá-lo até não dar mais, mas, aparentemente, esse prazo tinha se acelerado. Perguntei quanto custaria algo fiável. Ele respondeu que dependia do que eu queria, se procurava outro carro econômico ou algo melhor. Pensei no assunto. Eu tinha dinheiro, o novo salário cobria facilmente as minhas despesas e a indenização estava lá, já parcialmente investida. Decidi que queria algo melhor. Ele sugeriu que eu visse o mercado de carros de luxo usados, explicando que era possível encontrar veículos com cerca de 3 anos, praticamente novos, por metade do preço original, com melhores recursos, melhor desempenho e, escolhendo a marca certa, boa valorização. Parecia fazer sentido. Naquela tarde, fui ver algumas opções, não para comprar, apenas para observar. Experimentei alguns modelos e senti a diferença entre o meu Honda prestes a morrer e um carro construído com verdadeira engenharia. Não comprei nada naquele dia, mas a semente estava plantada. Na 4ª semana, recebi outra chamada do Noah. Ele disse,
A Gabriela anda a pedir o teu novo número amigos em comum. Eu tinha mudado de número depois de a bloquear, decisão definitiva. Eu pedi-lhe para não o dar a ela. Ele respondeu que não planeava fazê-lo, mas que ela estava insistente, dizendo que precisava de falar comigo sobre algo importante. Eu disse que, se fosse importante, ela teria falado antes de me chamar de perdedor desempregado. Noah concordou. Depois convidou-me para uma pequena reunião em casa dele no sábado. Perguntei se ela estaria lá. Ele respondeu que não, porque a Siena tinha deixado claro que ela não era bem-vinda depois do que tinha feito. Eu agradeci. Disse que iria. O encontro foi tranquilo, com cerca de 15 pessoas, boa comida e conversas melhores ainda. A certa altura, Siena chamou-me de lado e disse que precisava de pedir desculpa. Perguntei por quê. Ela respondeu que tinha sido ela quem me apresentara a Gabriela e que pensava que a Gabriela era melhor do que aquilo. Eu disse que não era culpa dela, que as pessoas acabam sempre por mostrar quem realmente são. Ela acrescentou que eu merecia melhor. Eu respondi que estava a melhorar, o novo emprego estava a correr bem e a vida estava boa. Ela sorriu e disse que isso era exatamente o que Noah lhe tinha contado, e ficou feliz por mim. Mais tarde naquela noite, uma amiga da Siena chamada Arya começou a conversar comigo. Era designer gráfica, divertida e fácil de falar. Trocamos números e combinamos tomar um café algum dia. Nada sério, apenas duas pessoas que gostaram da conversa uma da outra. Conduzi para casa naquela noite sentindo algo que não sentia há meses, não exatamente felicidade, mas uma sensação de contentamento, de que a minha vida finalmente me pertencia de novo. Na manhã seguinte, voltei ao concessionário. Encontrei um carro de que gostei, um sedã de luxo com 3 anos, poucos quilômetros, certificado como pré-usado, azul escuro, interior impecável e condução de sonho. O preço era alto, mas administrável. Eu tinha feito as contas, com o meu salário e as poupanças, podia pagar a pronto e ainda manter uma reserva confortável. Disse ao vendedor que o queria. Ele pareceu surpreendido e perguntou se eu não queria pensar melhor. Respondi que já tinha pensado. A papelada demorou 2 horas. Eles limparam o carro, transferiram as matrículas e entregaram-me as chaves. O meu velho Honda foi para a área de troca, tinha servido bem, mas o seu tempo tinha terminado. Saí do concessionário num carro que custava mais do que muitas pessoas ganham num ano. Não para exibir, não para provar nada a ninguém, mas simplesmente porque eu queria e podia pagar. Essa distinção era importante. Tinham passado 5 semanas desde a mensagem dela. 5 semanas desde que ela decidiu que eu não valia o tempo dela. Eu estava melhor do que bem. Estava a vencer, e ela continuava sem saber de nada. No 6º sábado depois daquela mensagem, eu conduzia para encontrar o grupo de basquetebol num bar desportivo. Tínhamos jogado de manhã e alguém sugeriu que víssemos o jogo juntos em vez de irmos cada um para sua casa. O novo carro ainda parecia surreal. Cada vez que eu entrava nele, havia sempre aquele momento de isto é mesmo meu. Os bancos de couro, a aceleração suave, a forma como fazia as curvas, não era sobre a marca ou o estatuto, era sobre finalmente ter algo que eu queria, sem concessões. Estacionei perto da entrada. Ao sair do carro, ouvi alguém chamar o meu nome. Não pode ser, és mesmo tu. Virei-me. Era Raquel Blanchard, uma amiga da minha antiga empresa. Ela tinha sobrevivido às demissões e ainda trabalhava lá. Cumprimentei-a. Ela caminhou na minha direção, olhando de mim para o carro e de volta para mim, antes de perguntar, está bem, o que aconteceu? A última coisa que ouvi foi que tinha sido dispensado na reestruturação. Eu disse que sim, mas que tinha encontrado algo melhor. Ela apontou para o carro e perguntou se era melhor do que isto. Quis saber se eu estava a gerir uma startup. Respondi que não, que era apenas trabalho de engenharia numa empresa diferente, com um ambiente muito melhor. Ela riu e disse que eu parecia bem, realmente bem, como se estivesse genuinamente feliz. Eu disse que estava. Ela ficou contente e acrescentou, olha, um grupo nosso está lá dentro. Devias vir dizer olá. Eu segui a Raquel para dentro do bar desportivo. O lugar estava cheio, com vários ecrãs a transmitir diferentes jogos. O nosso grupo de basquetebol tinha ocupado uma mesa grande num canto. Enquanto atravessava a multidão, avistei rostos conhecidos, pessoas com quem já tinha trabalhado, pessoas que tinha conhecido através de vários círculos sociais. Alguns acenaram, outros cumprimentaram com um aceno de cabeça, a maioria apenas registrou a minha presença e voltou às suas conversas.
Mas senti olhares sobre mim, aquela percepção de quando várias pessoas te observam ao mesmo tempo. Cheguei à nossa mesa, sentei-me, pedi comida, assisti ao jogo e participei nas provocações habituais. Um sábado completamente normal. Durante o intervalo, a Penny inclinou-se para mim e disse, não olhes agora, mas a Hannah Lynn não para de olhar para ti. A Hannah era amiga da Gabriela, tinham trabalhado juntas e continuavam próximas. Eu respondi, deixa olhar. A Penny acrescentou que a Hannah tinha o telemóvel na mão e que, com toda certeza, estava a enviar mensagens a alguém. Eu não reagi. Simplesmente bebi mais um gole e mantive os olhos no ecrã. 30 minutos depois, o meu telemóvel vibrou. Número desconhecido. Eu tinha mudado de número, mas aparentemente alguém o tinha partilhado. Dei uma olhada prévia na mensagem, eu realmente acredito em segundas oportunidades. Não abri. Coloquei o telemóvel virado para baixo e continuei a ver o jogo. Axel, o consultor financeiro do nosso grupo, reparou. Tudo bem? Perguntou. Eu respondi, apenas alguém que já não importa. Outro alerta. Depois outro. Peguei no telemóvel, abri as mensagens sem responder a nenhuma. Eu realmente acredito em segundas oportunidades. Devíamos conversar. Acho que ambos dissemos coisas que não queríamos. Vi o teu carro. Estás obviamente bem. Fico feliz por ti. A última quase me fez rir. Ela estava feliz por mim? Que generosidade. Mostrei as mensagens ao Noah, que entretanto se juntara ao nosso grupo. Ele leu tudo e abanou a cabeça. 6 semanas de silêncio e é assim que ela começa? Eu respondi, basicamente. Ele perguntou se eu ia responder. Eu disse que eventualmente, mas não ali, não naquele momento. O jogo terminou, o grupo dispersou e fizeram-se planos para a semana seguinte. Saí em direção ao meu carro, consciente de que a Hannah provavelmente ainda estava a relatar cada movimento meu. Ótimo. Que observasse. Conduzi para casa, estacionei no meu lugar habitual e subi as escadas. O apartamento já não parecia vazio, parecia meu. Linhas limpas, sem desarrumação, tudo exatamente onde eu queria. Sentei-me à secretária, abri novamente as mensagens e reli cada uma delas com atenção. A presunção era inacreditável. Eu realmente acredito em segundas oportunidades. Como se estivesse a fazer-me um favor, como se eu devesse estar grato por ela estar disposta a reconsiderar a própria decisão. A segunda mensagem tentava reescrever a história. Dissemos coisas que não queríamos. Não. Ela disse exatamente o que queria dizer. E eu tinha respondido com um simples entendido. A terceira era pura estratégia. Ela tinha visto o carro, feito as contas e percebido que talvez tivesse cometido um erro. Eu podia ter ignorado, bloqueado o número e seguido com a minha vida, deixando-a eternamente a questionar-se. Mas havia algo em mim que queria responder, não por raiva, não por rancor, mas por clareza. Ela precisava de compreender o que tinha feito, e eu precisava de encerrar aquele capítulo de forma definitiva. Abri uma nova mensagem e comecei a escrever. Não uma resposta rápida, aquilo exigia precisão cirúrgica, devastadora mas não cruel, sincera mas não emocional. Escrevi, eliminei, reescrevi, e passei 20 minutos a ajustar o tom até ficar perfeito. O objetivo não era magoá-la, mas fazer com que ela entendesse, de forma completa e permanente, que a porta que ela tinha fechado nunca mais se abriria. Quando terminei, li o texto 3 vezes, certificando-me de que cada palavra tinha um propósito. Depois voltei a olhar para o histórico, 3 mensagens dela, cada uma mais desesperada do que a anterior, mascaradas de casualidade e simpatia. O meu dedo pairou sobre o botão de enviar. 6 semanas antes, ela tinha decidido que eu não valia o tempo dela, com base num único dia mau. Chamou-me perdedor, disse que estava tudo acabado e virou-me as costas sem hesitar. Agora queria voltar porque a narrativa tinha mudado. Pensei no que a Raquel tinha dito mais cedo, tu pareces feliz. Eu estava feliz, genuinamente. E enviar aquela mensagem não mudaria isso, apenas acrescentaria o encerramento que faltava. Carreguei em enviar. Depois bloqueei o número, coloquei o telemóvel no silêncio e fui fazer o jantar. O que quer que acontecesse depois, eu já tinha seguido em frente. Aquilo era só um fim solto que precisava de ser atado. A mensagem estava enviada, ela iria lê-la, processá-la e perceber que certas pontes não se reconstroem. Preparei massa, vi um documentário e fui para a cama cedo. Dormi melhor do que tinha dormido em meses.
Na manhã de domingo, tinha 17 chamadas não atendidas de números desconhecidos e 6 mensagens de voz. Não ouvi nenhuma. Apaguei tudo. Por volta do meio-dia, o Noah enviou mensagem. Meu, o que é que tu escreveste para ela? A verdade. Pois, está a causar impacto. A Hannah tem ligado sem parar a Siena. Aparentemente, a Gabriela está a perder a cabeça. Não é problema meu. Justo. Ele perguntou se eu estava bem. Eu respondi que estava melhor do que bem, e eu realmente queria dizer aquilo. Mais tarde naquela tarde, encontrei-me com a Arya para tomar café, como tínhamos combinado. Ela não sabia nada sobre o meu passado com a Gabriela, e eu não mencionei. Conversamos sobre trabalho, viagens, livros que tínhamos lido recentemente. Era fácil estar perto dela, sem jogos, sem drama, apenas conversa. Quando nos despedimos, ela disse que devíamos repetir aquilo. Eu concordei. Conduzi para casa no meu carro novo, subi ao meu apartamento e sentei-me no sofá. Olhei em volta para o espaço que tinha construído para mim ao longo das últimas 6 semanas, um novo emprego que me valorizava, uma segurança financeira que eu nunca tinha tido, amigos que realmente apareciam quando importava e uma vida que era completamente minha. E, algures noutro ponto da cidade, a minha ex provavelmente estava a reler uma mensagem que deixava absolutamente claro quão mal ela tinha calculado tudo. Eu não sentia vingança. Não sentia triunfo. Apenas me sentia livre. Na segunda-feira de manhã, na empresa Davidson Tech, eu estava profundamente concentrado a depurar uma integração complexa de API quando a Penny apareceu à minha secretária. Então, vais contar-nos o que aconteceu este fim de semana, ou temos de adivinhar? Levantei os olhos do ecrã. O que queres dizer? Ela respondeu, metade do grupo do basquetebol está a perguntar. Estiveste no telemóvel durante o jogo, saíste meio depressa e, aparentemente, agora há drama. Eu disse que da minha parte não havia drama nenhum. Ela arqueou a sobrancelha. O Noah diz o contrário. Suspirei. Uma ex contactou-me. Eu respondi. É isso. Ela riu. Deve ter sido uma boa resposta, porque o grupo não se cala. Eu não tinha verificado, nem me importava. Expliquei-lhe, ela fez uma escolha há 6 semanas. Manteve-se nela até perceber que podia ter se enganado. Eu apenas deixei claro que esse barco já zarpou. A Penny assentiu devagar. Ainda bem por ti. A maioria dos homens ou ignorava ou aceitava-a de volta. Respondi, eu não sou a maioria. Ela riu, claramente. Amanhã passou depressa. Por volta do almoço, o Noah ligou-me. Tens de ver isto. Perguntei ver o quê? Ele disse para eu abrir a imagem que tinha enviado. Era uma captura de ecrã, uma conversa de mensagens entre a Gabriela e a Hannah. A minha mensagem estava lá, a que eu tinha enviado no sábado à noite. Li aquilo agora com os olhos de quem vê uma captura de ecrã partilhada entre terceiros. Tu acreditas em segundas oportunidades. Isso é generoso da tua parte. Eis no que eu acredito, primeiras impressões. Há 6 semanas, tu mostraste-me exatamente quem eras. Eu perdi o emprego e, em poucos minutos, chamaste-me perdedor desempregado e acabaste 3 anos de relação sem uma conversa. Não fizeste perguntas. Não ofereceste apoio. Apenas uma saída fria, baseada numa situação que não te deste ao trabalho de compreender. O que tu não sabias era que, naquele dia, recebi uma indenização de $200.000. Também tinha uma oferta de emprego alinhada antes mesmo de chegar a casa, melhor posição, aumento de 40% no salário, verdadeiro equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Estive empregado e financeiramente seguro o tempo todo. Mas não te contei nada disso, porque a tua reação disse-me tudo o que eu precisava de saber. Tu não foste embora porque eu perdi o emprego. Tu foste embora porque pensaste que eu tinha perdido o meu valor. Essas são coisas muito diferentes. Agora vês o carro. Vês que estou bem. E, de repente, acreditas em segundas oportunidades. Que conveniente. Mas há algo sobre segundas oportunidades, elas existem para pessoas que mereceram a primeira. Tu revelaste o teu caráter no momento que realmente importava. Eu não estou zangado. Estou grato. Mostraste-me a verdade antes que eu perdesse ainda mais tempo. Então nós não vamos falar. Não vamos tentar outra vez. Isto não tem a ver com guardar rancor. Tem a ver com reconhecer que algumas pessoas só te querem quando acham que estás a ganhar.
E eu não preciso de ninguém na minha vida que me avalie pelo meu estado de emprego atual. Espero que encontres o que procuras. Só não esperes encontrar aqui. Por baixo da minha mensagem estava a resposta da Hannah para Gabriela. Meu Deus! Depois a resposta da Gabriela, ele não pode estar a sério, Hannah. Hannah replicou, ele parece bastante sério, Gabriela. Mas eu não quis dizer aquilo daquela forma, escreveu a Gabriela. Hannah respondeu, tu chamaste-lhe perdedor, Gabriela. A Gabriela insistiu, as pessoas dizem coisas que não querem quando estão chateadas. Hannah perguntou, estava chateada ou estavas a calcular? Sê honesta. E a conversa terminava ali. Fiquei a olhar para o telemóvel. Perguntei ao Noah como ele tinha conseguido aquilo. Ele explicou, a Hannah enviou a Siena, e a Siena enviou-me. Disse ainda que aquilo estava a circular. Eu respondi, ótimo. Ele disse, na verdade, sim, ótimo. Porque agora toda a gente sabe a verdade. Ela andou a falar durante semanas e tu acabaste tudo com factos. Eu não disse nada. Ele perguntou, ainda aí estás? Respondi que sim, mas que não queria que aquilo se tornasse drama público. Ele respondeu, tarde demais. Mas se ajuda, toda a gente está do teu lado. O que escreveste foi duro, mas justo. Ela precisava de ouvir. Depois de desligarmos, tentei voltar ao trabalho, mas o telemóvel não parava de vibrar, mensagens de pessoas com quem eu não falava há meses. Algumas a apoiar-me, outras a pedir detalhes, outras apenas a querer participar do que quer que estivesse a acontecer. Desativei as notificações e voltei ao código. A terça-feira trouxe mais do mesmo. Aparentemente, a captura de ecrã tinha se espalhado para além do nosso círculo imediato. Alguém publicou-a nas redes sociais, com os nomes desfocados, mas com contexto suficiente para que as pessoas que nos conheciam percebessem quem era quem. Os comentários eram variados, alguns elogiavam a franqueza, outros diziam que tinha sido demasiado duro, e alguns debatiam se eu não deveria simplesmente tê-la ignorado. Eu não interagia com nenhuma daquelas conversas. Na tarde de quarta-feira, a Siena ligou-me. Ei, preciso de te avisar sobre uma coisa. Perguntei, o que foi agora? Ela respondeu, a Gabriela está a planear aparecer no jogo de basquetebol no sábado. Ela quer falar contigo pessoalmente. Eu disse, ela não faz parte do grupo. E a Siena explicou, ela vai aparecer na mesma. A Hannah disse-lhe para não ir, mas ela não está a ouvir. Pensei no assunto. Se ela aparecer, eu trato disso. A Siena perguntou se eu tinha certeza. Por que isto está a ficar confuso? Eu respondi, só fica confuso se eu participar na confusão. Eu enviei uma mensagem, estou terminado. A Siena disse para eu ligar se precisasse de apoio. Na quinta-feira, recebi um e-mail no meu endereço de trabalho, o que significava que ela tinha pesquisado no LinkedIn ou pedido a alguém. O assunto era, por favor, lê isto. Quase o apaguei sem abrir, mas a curiosidade venceu. O e-mail era longo, parágrafos de explicações, justificações e pedido de desculpa. Ela disse que estava estressada com o próprio emprego, que reagiu mal, que disse coisas de que se arrependia, que entendia porque eu estava magoado, mas esperava que pudéssemos pelo menos conversar. O tom era diferente das mensagens anteriores, mais ponderado, mais maduro, quase convincente. Quase. Porque por baixo de todas as palavras cuidadosamente escolhidas havia a mesma premissa, ela tinha cometido um erro de julgamento e agora queria corrigi-lo. Não porque tivesse crescido, não porque tivesse aprendido algo sobre si mesma, mas porque os factos tinham mudado. Eu não respondi. Na noite de sexta-feira, o Noah enviou-me uma mensagem, ela vem mesmo amanhã. Só para te avisar. Eu agradeci. Ele perguntou, queres que eu distraia ela? Eu respondi, não. Se ela quiser falar, nós falamos. Não vai mudar nada, mas eu vou ouvi-la. Quero encerrar isto completamente, sem isso e sem assuntos pendentes. Ele disse que eu era mais paciente do que ele seria. Na manhã de sábado, conduzi até aos campos. Estacionei no meu lugar habitual. O carro chamou algumas atenções, como na semana anterior, mas eu já estava habituado. O grupo já estava a aquecer quando cheguei. Juntei-me a eles e foquei-me no jogo. A meio, vi a Gabriela na linha lateral com a Hannah. Ela parecia diferente, cansada, talvez. Ou talvez fosse apenas a minha percepção. A Hannah parecia desconfortável, como se não quisesse estar ali, mas sentia-se obrigada.
Joguei mais 3 posses, pedi substituição e fui até ao banco buscar a garrafa de água. A Gabriela aproximou-se. Podemos falar? Olhei para Hannah. Podes dar-nos um minuto? A Hannah assentiu, aliviada, e caminhou em direção ao estacionamento. A Gabriela ficou ali, de braços cruzados. Não respondeste ao meu e-mail. Eu disse, não havia nada para responder. Eu abri o meu coração naquela mensagem. Tu explicaste o teu raciocínio. Não é a mesma coisa. Então é isso? Vais simplesmente desistir de mim? Respondi, tu desististe de mim primeiro. Eu só aceitei a tua decisão. Isso não é justo. Eu cometi um erro. Tu fizeste uma escolha. Erros são acidentes. Tu escolheste enviar aquela mensagem. Escolheste aquelas palavras específicas. Escolheste não fazer perguntas nem oferecer apoio. Ela desviou o olhar. Eu estava com medo. Medo de quê? De estar com alguém que não pudesse proporcionar estabilidade. E agora eu posso. E, de repente, sou digno do teu tempo outra vez. Não é assim. É exatamente assim. Tu viste o carro. Ouviste sobre o trabalho. Fizeste contas e percebeste que te enganaste. E agora queres consertar. Ela perguntou, por que é isso tão errado? As pessoas podem mudar de opinião. Eu respirei fundo. Por que eu preciso de alguém que fique quando as coisas ficam difíceis? Não alguém que verifica o marcador antes de decidir se eu valho o esforço. Isso não é quem eu sou. É exatamente quem tu mostraste que és. Ela ficou a olhar para mim por um longo momento. Então não há nada que eu possa dizer. Há muito que podes dizer. Mas nada disso mudará a minha decisão. Estás a ser teimoso. Estou a ser claro. Há uma diferença. Eu conduzi até aqui para falar contigo. Eu não te pedi. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Vais mesmo deitar fora 3 anos por causa de um dia mau. Tu deitaste fora 3 anos por causa de uma mensagem. Eu só não vou recolher os pedaços. Ela virou costas e voltou para junto da Hannah. Eu observei-as afastarem-se e depois retornei ao jogo. A Penny encontrou o meu olhar. Estás bem? Sim, estou bem. Jogamos mais 1 hora, comemos alguma coisa depois. Ninguém perguntou o que tinha acontecido, não era preciso. Quando cheguei a casa naquela tarde, senti-me mais leve, como se tivesse estado a carregar algo pesado e finalmente o tivesse pousado. O meu telemóvel vibrou, uma última mensagem de um número desconhecido. Sinto muito por te ter magoado. Espero que encontres felicidade. Eu não bloqueei aquela. Apenas deixei-a ali, sem abrir. Ela tinha dito o que queria dizer. Eu tinha dito o que precisava de dizer. A conversa tinha terminado. E, pela primeira vez em 6 semanas, senti que estava completamente e definitivamente livre daquilo. A semana seguinte passou sem incidentes. Sem mensagens, sem e-mails, sem visitas inesperadas, apenas trabalho, basquetebol e a vida a seguir em frente. Ouvi pelo Noah que a Gabriela tinha parado de falar sobre mim completamente. A Hannah mencionou que ela estava a enfrentar algumas consequências no trabalho, algo sobre o seu desempenho ter piorado. Não era problema meu. Na quinta-feira à noite, encontrei-me com a área para jantar. Não era exatamente um encontro, mas também não era exatamente não um encontro. Conversamos sobre tudo, menos sobre o meu passado com a Gabriela. Ela fazia-me rir, desafiava as minhas opiniões, ela ouviu atentamente quando eu falei sobre o trabalho. És diferente da maioria dos homens que eu conheço, disse ela enquanto terminávamos a sobremesa. Perguntei, como assim? Ela respondeu, parece que estás confortável contigo mesmo, como se não estivesses a tentar provar nada. Eu disse, passei tempo demais a tentar provar coisas para alguém que não se importava. Não estou interessado em fazer isso outra vez. Ela assentiu. Parece que há uma história aí. Ah. Mas já terminou. Ótimo. Não estou interessado em competir com fantasmas, disse ela. 2 semanas depois da conversa no campo de basquetebol, fui promovido na empresa Davidson Tech. Passei a ocupar o cargo de engenheiro principal, com outro aumento salarial e mais responsabilidades. O meu gestor disse que eu tinha merecido pela consistência do meu desempenho e pela liderança que demonstrava. Comemorei levando o grupo do basquetebol para beber alguma coisa. Fizemos um brinde ao bom trabalho, às boas amizades e a seguir em frente.
A certa altura, a Penny chamou-me de lado. Sabes que a Gabriela tentou falar comigo na semana passada? Para quê? Queria saber se estavas a ver alguém. Eu disse, e o que disseste? Que não era da conta dela. Eu agradeci. Ela continuou, também perguntou se tu ainda falavas dela. Eu disse que não. Por que não falo mesmo? Com exatamente 3 semanas na nova posição, encontrei a Raquel novamente. Ela estava a sair do ginásio quando eu entrava. Olha para ti, disse ela. Só tenho treinado mais, respondi. É mais do que isso. Pareces equilibrado. Feliz. Estou. Bom. Mereceis. Ela fez uma pausa e acrescentou, para que conste, toda a gente na antiga empresa sabe o que aconteceu. E a maioria acha que lidaste com a situação melhor do que eles teriam lidado. Eu disse, só fui honesto. Ela respondeu, isso é raro. Pensei nisso durante o treino. A honestidade sempre tinha sido simples para mim, dizer o que significas, fazer o que dizes, não desperdiçar tempo com jogos. A Gabriela ensinou-me que nem toda a gente vive assim. Algumas pessoas calculam, ajustam a verdade consoante as circunstâncias, medem as palavras de acordo com os possíveis resultados. Eu não queria viver assim. Na 4ª semana, toda a situação já parecia distante, como algo que tinha acontecido a uma versão anterior de mim. Eu estava a tomar café com a Área num domingo de manhã quando meu telemóvel tocou. Número desconhecido. Ignorei. Ela perguntou, é ela? Provavelmente. E vais falar com ela alguma vez? Não há razão. Mesmo que ela pedisse desculpa como deve ser, há coisas que não são sobre desculpas. São sobre padrões. Ela mostrou-me o dela. A Área sorriu. Homem inteligente. A chamada foi para o voicemail. Apaguei sem ouvir. Mais tarde naquela tarde, enquanto organizava o meu apartamento, encontrei uma fotografia antiga, eu e a Gabriela num casamento de amigos, ambos a sorrir, aparentemente felizes. Olhei para ela por um instante, lembrando aquela versão de nós, depois deitei-a no lixo. Não por raiva, apenas para abrir espaço para o que viria a seguir. O meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem da Área, jantar amanhã. Eu respondi, parece-me bem. Fechei a mensagem, olhei ao redor do apartamento, tudo no lugar, tudo meu. 6 semanas antes, alguém tinha me chamado de perdedor desempregado e ido embora. Agora, eu estava empregado, estável, rodeado de pessoas que realmente me valorizavam e genuinamente contente com o rumo da minha vida. A ironia não me escapava, mas eu não me detive nela. Algumas pessoas passam a vida inteira a correr atrás da validação dos outros. Eu aprendi algo mais simples, a única validação que importa é a tua. E a minha era sólida. 3 meses depois daquela mensagem, eu estava exatamente onde precisava de estar. A promoção na Davidson Tech trouxe novos desafios, eu gostava de resolvê-los. A minha equipa respeitava-me. O meu trabalho tinha valor. Eu chegava a casa todos os dias satisfeito. Eu e a Área víamos-nos regularmente, nada apressado, nada forçado, apenas 2 pessoas que apreciavam a companhia uma da outra, construindo algo autêntico. Na manhã de sábado, o grupo de basquetebol reuniu-se como de costume. Depois, fomos tomar o pequeno almoço no nosso local habitual. Conversa normal, risos normais, vida normal. Ao sair, via a Gabriela. Estava sentada sozinha numa mesa de canto com o portátil. Olhou para cima. Os nossos olhos encontraram-se por um instante. Eu acenei com um gesto educado e continuei a andar. Sem raiva. Sem satisfação. Apenas o reconhecimento de que ambos tínhamos seguido em frente. Lá fora, a Área esperava junto ao meu carro. Pronto? Perguntou ela. Sim. Conduzimos até ao mercado agrícola. Passamos a tarde a passear, compramos legumes frescos e pão caseiro, coisas simples que pareciam certas. Naquela noite, o meu telemóvel vibrou novamente. Uma mensagem de um número desconhecido. Vi-te hoje. Pareces feliz. Estou genuinamente feliz por ti. Sinto muito por tudo. Espero que consigas perdoar-me um dia. Li a mensagem 2 vezes e mostrei-a à Área. Vais responder? Perguntou ela. Não. Esse capítulo está encerrado. Apaguei a mensagem e guardei o telemóvel. Cozinhamos juntos no meu apartamento. Ela contou-me sobre um novo projeto no trabalho. Eu partilhei uma história engraçada do escritório.
Rimos, comemos, limpamos tudo lado a lado. Mais tarde, sentados no sofá, ela perguntou: Estás completamente livre dela? Como sabes? Porque vê-la hoje não mudou nada. Não senti nada, nem raiva, nem tristeza, nem curiosidade. Nada. Ela sorriu. É assim que sabes. Pensei nos últimos 3 meses, o dinheiro da indenização quase todo investido, o novo emprego a superar expectativas, as amizades que se fortaleceram, a relação com a área a crescer naturalmente. Nada disso aconteceu por vingança ou despeito. Aconteceu porque eu me concentrei em construir algo melhor, em vez de insistir no que já estava quebrado. A Gabriela, na verdade, tinha me feito um favor. Mostrou-me a sua verdade cedo o suficiente para que eu pudesse partir limpo. Algumas pessoas precisam de segundas oportunidades. Outras apenas precisam de ser deixadas para trás. Eu sabia em qual categoria ela se encaixava, e estava perfeitamente em paz com isso. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.